Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. INSS, Justiça Dia, necessidade de perícia presencial por risco de Covid-19. Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. A terceira Vara Federal Civil do Distrito Federal concedeu pedido liminar para a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, a ANMP, que suspendeu a necessidade de perícia médica presencial. O argumento foi que, uma vez reconhecida a incapacidade por perícia remota, a determinação de nova perícia presencial por questões administrativas expõe os peritos e os segurados a risco de contágio de Covid-19. Porém, o argumento foi que, uma vez reconhecida a incapacidade por perícia remota, a determinação para uma nova perícia, desta vez presencial, expõe peritos e segurados do INSS a riscos de Covid-19. A juíza federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, no entanto, ressaltou que há necessidade de comparecimento às agências do Instituto Nacional do Seguro Social em caso de ausência de documentos. Neste caso, a juíza está falando em cumprimento de exigência. Não está falando na perícia médica. Vejam que o que aconteceu, que muitos fizeram a perícia médica online e já foi reconhecida. E o INSS queria que este segurado comparecesse a uma perícia presencial. Neste caso, a Associação Nacional dos Médicos Peritos entrou na Justiça e a terceira Vara Federal Civil do Distrito Federal deu causa ganha aos médicos. Abro aspas, neste aspecto não faz sentido que, ultrapassada a fase de análise médica remota, com parecer médico favorável para a concessão do benefício pelo reconhecimento da incapacidade laborativa, ainda que haja pendências no âmbito administrativo, ocorra o agendamento de nova perícia médica, agora presencial. Fecho aspas, foi o que ressaltou a magistrada. O INSS pode convocar o cidadão a levar a documentação, no caso de cumprimento de exigência. Porém, se ele já fez a perícia remota, ele não precisa fazer uma perícia presencial. Foi isso que a magistrada quis dizer. Vejam que em julho passado o INSS anunciou a convocação de 170 mil segurados para realizarem a reavaliação de incapacidade. A revisão é destinada para aqueles que estão recebendo benefício há mais de 6 meses sem passar por perícia médica e que não possuem data de cessação estipulada. Nós até já falamos isso aqui em vídeos anteriores. Os 170 mil convocados do auxílio-doença estão há mais de 6 meses sem fazer a perícia médica e não têm data de cessação do benefício. No caso dos que estão em auxílio-doença e exista a data de cessação do benefício, o segurado deve cumprir esta data. Abro aspas, não faz sentido um programa de revisão neste momento. Os cidadãos tiveram que recorrer a programas sociais para sobreviver em meio ao caos econômico imposto pela pandemia de Covid-19. O próprio governo federal criou um mecanismo de segurança de concessão de renda para evitar o maior empobrecimento da população. Fecho aspas, diz Francisco Eduardo Cardoso Alves, vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Segundo o site Consultor Jurídico, para Paulo
Liporassi, advogado da ANMP, a decisão foi irretocável. Nós também concordamos. Cidadão que já passou pela perícia médica feita online, já passou pelo crivo médico dizendo que ele precisa se afastar das suas atividades laborativas, não precisa marcar uma nova perícia, desta vez presencial. Uma coisa não bateria com a outra. A primeira decisão do cidadão que já fez a perícia médica remota deve valer e não ser convocado para uma nova perícia médica. Neste caso, a magistrada foi bastante claro. É uma liminar, quer dizer que ainda esta decisão é provisória, porém já está valendo. Abro aspas, a convocação de segurados que já tiveram o benefício concedido para se submeterem à nova perícia presencial carece de plausibilidade e razoabilidade. Além de representar imenso prejuízo aos cidadãos, essa medida causa ônus indevido aos peritos médicos federais, que ficam obrigados a fazer um retrabalho desnecessário e improdutivo. Fecho aspas, acrescentou Paulo Liporassi, advogado da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Vejam que esta decisão liminar não abrange todas as perícias médicas. Abrange as perícias que já foram feitas remotamente e não precisam ser remarcadas. O INSS queria remarcar por conta de problemas administrativos. A juíza deixou bastante claro. Quem já passou pela perícia remota não precisa passar por uma nova perícia presencial. Sobre a greve dos peritos, ainda não temos nenhuma informação para dar aos nossos amigos. Porém, já há uma ação também impetrada pela ANMP para suspender o pente fino ou as perícias médicas em todo o país. Assim que tivermos novidades, faremos um vídeo para explicar. Então aí está, pessoal, a Justiça adia necessidade de perícia médica presencial por risco de Covid-19. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Muito obrigado a todos.